De Cristiano Oliveira. Fala, Oliveira, bom dia. Saudações, tudo bem? Bom dia a todos. Ontem a Guaíba acompanhou à noite o jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, pela Libertadores. E que tristeza é ver o Filipão na beira do campo, né? Poxa, um homem vitorioso, o pentacampeão do mundo, um sujeito que conquistou tudo que o futebol poderia proporcionar, campeão da Libertadores com o Palmeiras, campeão da Libertadores com o Grêmio, atual vice-campeão também, é importante que se diga, com o Atlético Paranaense, o cara que ganhou tudo que podia ganhar. Também, alguns vão lembrar que na carreira ele levou 7-1, é verdade, mas já na fase final, mas o cara que levou Portugal a uma final de Eurocopa, levou Portugal a uma semifinal de Copa do Mundo também. Então, um cara que tem serviços prestados assim ao futebol de uma forma expressiva e significativa. Aí o que acontece com o Filipão? Ele abandona a carreira de técnico, resolve ser dirigente do Atlético Paranaense, e na primeira proposta que recebe para voltar a Casa Mata, ele aceita, volta para o campo, vai comandar o Atlético Mineiro, e não tem uma vitória sequer em 9 partidas no comando do Atlético Mineiro. Ele tem 4 empates e 5 derrotas com a de ontem. Uma coisa constrangedora ver o Atlético Mineiro, né? Não é qualquer time Mineiro, né? O Atlético Mineiro com Paulinho, com Pavon, com Hulk, com Bataglia, com Zaratio, com Everson. Sabe, um time bom, um elenco forte do Atlético Mineiro. E ontem perdeu o Palmeiras 1-0 e perdeu sem jogar nada, sabe? Limitado a fazer chuveirinho para a área, uma coisa assim horrorosa. Sei lá, não é pena a palavra, quem sou eu para ter pena do Filipão, imagina? Mas é aquele sentimento assim de o que o Filipão tá fazendo lá, entendeu? Ontem nós ainda conversávamos com o próprio Zé Aldo no Ganhando o Jogo, a gente dizia, o que o Filipão quer lá ainda? Ele não tem mais o que provar para ninguém, sabe? Tá se expondo a uma situação que é ridícula, de não conseguir fazer o Atlético, vai cair fora da Libertadores, vai ser demitido daqui a algumas semanas, e vai ficar com essa mancha aí, com essa marca no final da carreira. Filipão não precisava disso. Palmeiras venceu por 1-0 em Minas, jogo da volta em São Paulo. Palmeiras vai, se der a lógica, encaminhar a sua classificação à próxima fase da Libertadores. Então, é estranho ver o Filipão na beira do campo passando por isso, sabe? Mas eu vou te dizer, Oliveira, eu fui no jogo Grêmio e Atlético com o João Pedro, eu tenho ido a todos os jogos com o João Pedro. Comentei esse jogo. E Ronald, né? ficamos ouvindo lá, estávamos te ouvindo. João Pedro é guaibeiro, né? Claro. E aí o que acontece? Nós sentamos ali, Guilherme, nas proximidades da Casa Mata, tá? E o João Pedro ficou impressionado de ver o Filipão, mas o staff do Filipão não para um minuto, movimentam-se e assessoram-no. Inclusive tem uma figura queridíssima ali do staff dele, senhor Jurandir Soares, que é Éder Aleixo. O Éder junto com o Filipão. Eu tentei fazer uma foto do João Pedro com o Éder ali, não consegui, não ficou muito boa, mas... é importante, o Filipão, na verdade, ele gosta do futebol. Não foi entrevistado porque ele não dá entrevista, mas ele foi fotografado, clicado nos O Éder, ele não dá entrevista. Não dá. Mas ele está sempre junto. Ali nos bastidores. Isso. Mas o fato é o seguinte, o Filipão, ele gosta do futebol como um todo, só que tem aquela coisa, Guilherme e amigos, ele não tem mais aquela ênfase. Então ele fica na beira do gramado, mas ele tem um lugar-tenente ali que é quem se mexe. Ele não para quieto um minuto, mas o Filipão distribui as ordens. A impressão que dá é que é uma paixão realmente inematável, vamos dizer assim, né? Pelo futebol, que é uma coisa que envolve, né? O João Pedro ganhou um energético do Pavão. O João Pedro grita, me dá esse energético, aí o Pavão sai da Casa Mata e dá pro João Pedro. Eu tenho aqui, quer dizer, é só o futebol que propicia isso, né? Mas o Filipão tem aquela coisa do... Ele chegou ali, ele foi aplaudido. A massa não só aplaudiu, Zé Aldo, como levantou para bater palma. Isso ninguém me contou. Eu me associo à tristeza do Cristiano Oliveira, porque a gente viu o Filipão, né? Com energia, com vigor, com um sorriso e não desiste. Não... Aquele bigode à época, hoje nem bigode ele conserva mais, tirou o bigode. Tirou o bigode? Mas ele podia ficar tá aí o problema, volta o bigode. Daqui a pouco tá aí o problema, pode ser. Como ele estava no Atlético, né? Não era supervisor de futebol? Pois ele estava bem lá como dirigente, como cara dos bastidores. Então, daqui a pouco aquele cheiro de grama que ele queria de volta, né? E eu entendo treinadores que não conseguiram guardar por desorganização
e que precisam continuar trabalhando, apesar da idade avançada, mas não é o caso por conta dele, da Não, é o caso do necessidade. Filipão. Mas esse não é exatamente o caso Não, dele. pão duro, sempre foi, né? Ele Admitido. passou, Orgulhoso passou disso. a vida inteira com aquele Monza, depois Isso. o Dr. Koff deu um carro novo para ele, porque não aguentava mais ver ele naquele Monza. Ele não gasta, ele não precisa de dinheiro, ele tem horrores de dinheiro. Então, para a gente ver isso, como alguém que torce e que é o bem dele, eu tive vontade de pegar o celular ontem e mandar uma mensagem para ele. Felipe, meu ídolo, tô aqui na torcida, tô vendo. Ele deve ter um nome, Lá, ele tem ele é um um- 20 ainda, nem recebe. Pois é. mensagem. Eu não vi o carro que estava no estacionamento, mas as questões de acho que uns 2 anos atrás, eu estava em Gramado, eu fui num supermercado em Gramado, né? E aí quando eu entrei, e geralmente você entra, é assim no Zafra, em Porto Alegre, e é meio padrão. Não chega a ser padrão, alguns não são assim, mas lá em Gramado é que nem o Zafra, assim, logo no lado direito, assim, você tem frutas e verduras ali, né? E quando eu entrei, eu olho, tá o Filipão, com seu bigode. Seu bigode Como é que é o nome da esposa dele, a dona... me fugiu o nome agora. Vera, talvez? Não, Não. do Filipão, Dona Olga. Na Olga. Olga. A Olga. E eles ali, Olga. escolhendo maçã, tomate. Floradona, Dona Olga. E assim, pô, cara, ele foi pentacampeão do mundo, né? Ele treinou o Chelsea, a seleção portuguesa. É um cidadão comum, né? E aí ele ali escolhendo tomate. Mas eu vou contar uma coisa. E aí... aí- O pessoal de Eldorado do Sul surpreso com o Soares comprando Pois é. sucrilhos no mercado. O Filipão é um cara que tem tanta grana que ele poderia ter lá um funcionário Só pra que isso, né? iria fazer o super pra ele. E não, ele tava lá. Aí eu cumprimentei e tal. Aí tem um lado bom e um lado ruim, né? Aquela resmungada dele, deu um oi assim. Não posso nem Ah, comprar no tomate, posso? E aí eu sei que eu voltei e fui falar com ele, que acho que foi no ano da Olimpíada isso. Aí eu queria dizer, eu sou da Fulano. rádio, né, e tal, não sei o que. Aí ele, ele não disse nem, Piorou. eu não quero falar, ele só fez aquela careta dele É. e tipo assim, Ele vai resmunga fora. assim? Aí disse, tá, Filipão, beleza, já entendi, beleza, Meu bom código. inverno, né, e tal. Mas eu não consigo ver ele parado. Mas a realidade é essa, ele, nas últimas passagens como o treinador da equipe, não tá conseguindo mais o resultado. Não, Então, nessa não. O ano passado com o mas eu Atlético não consigo ver ele de Paranaense- pantufa, tá? Assim, acordando às 6 da manhã, Mas fazendo um mate, Não. ligando a televisão ou rádio. pra mim, Mas que ele é que fez tem no outras Atlético, atividades era do certo. futebol que ele pode exercer. Sim, Não esse precisa é o ser. ponto. Mas é a Mas ele, paixão. como supervisor, tava O bem. Rock acho que pediu para terminar. Mas é a paixão pelo futebol, uma coisa que apaixona. Olha, O rádio, o futebol, a política. anuncia o ganho do jogo já. Lembra? Em instantes. 11 horas em instantes. Mesmo. Eu ouvi aquela voz assim, ah! Aquela voz meio Filipão. Aquele lamento, assim, aquele bem humorado lamento. A bufada tu não ouviu. Sim, vai, mas foi no final, mas seu Ah, baixinho. Mas fazer um relato breve. Alguns anos atrás, o meu velho tinha um Monza. Tinha um Monza, era um domingo, e eu vinha trazendo o pai. Qual o Monza? Isso é importante. O meu velho tinha um Monza. SLE. Não, é o SLE, o SL, o Era um- Classic. o Não, Classic. não, era um SLE. O velho tinha um SLE. Dois SLE. Era o intermediário. de Meu entrada velho era o tinha um- SL. Tinha um verde, tá? Era hatch ou não? Era quatro. Era, O SLE é o do Bundudinho. nós vimos Mas tinha o trazer. SL hatch. Eu vinha trazendo o velho para uma rádio e ia levando o velho, e do lado na Ipiranga ali, um Monza. O pai, olha ali, ó. Aí o pai abre o vidro, pô, cara, tu não troca esse carro? Não trabalho em rádio. Como é que tu vai me ajudar? Tu faz o seguinte, tu me liga amanhã que eu vou te ajudar. Vamos trocar. Não tem nada, só as ventarolas. Me liga amanhã, Felipão, nós vamos resolver isso aí. Essa cena eu vi, aconteceu um domingo de tarde, estava em torno de uns 52 graus em Porto Alegre, né? E o velho, mas olha aqui quem está do meu lado aqui. Aí eu testemunhar uma cena dessas já é um privilégio, né? Agora, o Filipão, mas não tem, é só as ventarolas aqui, ó. Aí ele abriu as ventarolas, era real aquilo. Monza cinza, acho que é álcool, salvo engano, é álcool, tá? Então eu assisti essa cena. Ipiranga, esquina com Érico Veríssimo, verão, 51 graus mais ou menos em Porto Alegre, né? Não, mas ontem a gente foi para Construção, aí o Grisoli disse, vamos junto então, disse, vamos de Voyage. Aí, não tem problema. Então tá, Oliveira, até às 11. Até às 11.